Hoje o tema da nossa mensagem é: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Vamos ler, vamos falar comigo de novo? Todo mundo? Se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o seu coração. E eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia de vocês, lá no livro de Hebreus. Nossa palavra principal está lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versos 12 a 15. Quem está com a Bíblia, vamos achar aí. Hebreus 3, versos 12 a 15. Amém ou misericórdia? Quem achou? Fala: geração eleita. Amém. Então vamos esperar mais um pouquinho, que foram poucas as vozes erguidas. Hebreus capítulo 3, versos 12 a 15. Quero que você abra e deixe marcado aí, porque a gente vai passear pela Bíblia hoje. Uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, falou muito comigo, tenho certeza que vai falar com você também. Hebreus 3, 12 a 15 diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. E o 15 diz assim: enquanto se diz hoje, dia 23 de março de 2024, se você ouvir a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações como na provocação ou como na rebelião, depende da versão que você está lendo. Eu vou ler de novo e eu queria que você se atentasse ou marcasse aí na sua Bíblia algumas palavras, alguns pedacinhos aqui que a gente vai se ater aqui. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Marca aí: um coração mau e infiel e apartar. Esse apartar do Deus vivo aí significa se afastar do Senhor. No 13, antes exortai-vos, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Você vai se atentar aí para exortai-vos ou encorajai-vos, e todos os dias. A palavra hoje aí também nos chama atenção. Hoje, essa palavra, quem está trazendo ela para a gente aqui é o autor de Hebreus, mas ela já foi falada muito lá no Velho Testamento também. Então, uma palavra importante do Senhor para nós. E grifa aí nesse verso 13: engano do pecado. No 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Nesse verso chama atenção para a gente o se retivermos confiança e fim. E no 15, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Grifa aí: hoje, ouvirdes a sua voz e não endureçais os vossos corações. Quando o povo estava saindo do Egito, depois que teve aquele monte de praga lá, e Faraó finalmente decidiu libertar o povo de Israel, eles ficaram 40 anos andando até chegar na terra prometida, até em Canaã. E eles passaram por muitas dificuldades. Só que o Senhor não abandonou o povo dele. O Senhor proveu para eles quando eles tinham fome, quando eles tinham frio. Mas mesmo assim, os israelitas, eles não paravam de reclamar, eles não paravam de murmurar. Por isso que Hebreus está falando isso para a gente hoje, que é para a gente não endurecer o nosso coração, como o povo de Israel fez lá atrás.
Então hoje o Senhor nos chama a amolecer, a quebrantar o nosso coração. E eu quero que você deixe marcado aí Hebreus 3 e vai comigo lá em Salmos 95. Salmos 95, versos 7 e 8. Salmo 95, 7 e 8. Amém? Diz assim: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia lá em Massá, no deserto. Aqui também o salmista, ele vai nos lembrar, para que, como foi com os israelitas, quando ele fala Meribá e Massá, ele está se referindo a locais que eles passaram, onde eles tiveram essa dureza de coração, e o Senhor chamou a atenção deles por conta dessa dureza de coração. Então o salmista também vai nos advertir, vai nos lembrar que a gente não pode endurecer o nosso coração como fizeram os nossos antepassados, os israelitas. E quais são os perigos de um coração duro? Se a gente não pode, se não agrada a Deus ter um coração duro, é porque é uma coisa que a gente precisa se atentar, senão Deus não estaria falando na palavra dele para a gente em tantos lugares, tantas vezes essa mesma frase: se hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração de vocês. Então vocês concordam comigo que é uma coisa importante para a gente parar e pensar? Então a gente precisa pensar: será que a gente está com o coração duro? Será que meu coração está duro hoje? Será que ele não podia estar mais quebrantado? Não hoje? Então quando a Bíblia fala de um coração, ela não está falando do órgão que bombeia o sangue do nosso corpo todo, não. Ela não está falando de anatomia humana, não. Ela está falando do íntimo do ser humano, da essência do homem, da nossa essência, da nossa natureza, lá de dentro do íntimo do nosso ser. E aí eu queria que vocês fossem comigo agora lá para o livro de Marcos. Marcos 3, verso 5. Olha o que Jesus vai dizer aí. Marcos 3, capítulo 3, verso 5. Amém? Marcos, capítulo 3, verso 5 diz assim: olhando com raiva, a minha versão está assim, tá, gente? Olhando com raiva para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração. Coração o que está escrito aí na Bíblia de vocês? Endurecido deles. Olha o que Jesus está dizendo. Olhando com raiva, aliás, como Jesus estava, se portando ali. Olhando com raiva para os que estavam à sua volta por causa do coração endurecido deles. Então Marcos, o Evangelho de Marcos está nos mostrando que Jesus teve um comportamento de se irar ali, porque as pessoas que estavam ao redor de Jesus naquele momento, elas estavam com o coração endurecido. Então a gente aprende aqui que um coração endurecido desagrada, gera ira ao nosso Deus. Então mais um motivo para que a gente não permaneça com o nosso coração endurecido. Ezequiel, acho que é o último verso de hoje. Ezequiel 36, a gente estava no Novo Testamento, vamos voltar lá para o Velho Testamento. Profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Esse profeta, Deus falou uma coisa extremamente importante para a gente. Ensinou uma coisa maravilhosa para a gente através dele, para o povo daquela época e para a gente hoje. É uma palavra para a igreja hoje. Olha o que ele profetizou: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então o profeta Ezequiel está dizendo aqui, está sendo boca do Senhor para aquelas pessoas daquela época e para a gente hoje,
de que o Senhor, Ele vai nos dar um coração novo e vai colocar um espírito novo na gente. Mas para isso precisa haver aí uma troca, uma substituição. A gente tem que entregar o nosso coração de pedra para Ele, e Ele vai nos dar um coração de carne, um coração quebrantado, que se rende a Ele. E Ele vai colocar em nós um espírito novo. Porque se a gente não tiver um espírito novo, que é a pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós, não tem como a gente ter um coração quebrantado. Uma coisa está ligada à outra, intimamente ligada à outra. E aí eu trouxe para a gente 3 elementos que podem, que são os mais comuns, que são os causadores do endurecimento do coração humano. Primeiro é a incredulidade. O que pode endurecer o nosso coração? A incredulidade, que é a falta de fé, que é o contrário de crer, de crença. Quando a gente começa a se afastar do Senhor, quando a gente não acredita em Deus, nunca acreditou, é porque nós não temos fé suficiente para acreditar no Senhor. E a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Hebreus também, só que no capítulo 11, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós não temos fé, nós somos incrédulos. Se nós somos incrédulos, nós temos um coração endurecido e nós não conseguimos agradar ao Deus das nossas vidas, a quem a gente tanto ama e de quem a gente tanto depende. Então, se você não crê que Deus pode restaurar o casamento dos seus pais, se você não crê que Deus pode te curar de um vício, curar o seu amigo de um vício, o vício da mentira, o vício da pornografia, se você não crê que Deus cura de uma doença, de uma enfermidade, é porque você tem pouca fé. E a gente precisa exercitar a nossa fé. E a Bíblia também vai nos dizer, lá no livro de Romanos, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então nós estamos aqui hoje exercitando a nossa fé, para diminuir cada vez mais a nossa incredulidade e aumentar a nossa crença no Deus vivo a quem a gente serve. E o segundo elemento que vai endurecer o nosso coração é o pecado. O pecado, ele vai entrando dentro da gente devagarzinho. Ele vai desprogramando, não sei por que eu invento essas palavras compridas, desprogramando a nossa mente, o nosso interior, e ele vai entrando dentro da gente, ele vai nos corrompendo. E para vocês não esquecerem nunca disso, do que o pecado faz com a gente, eu vou trazer uma comparação aqui para uma coisa mais palpável. Queria que vocês pensassem comigo numa situação. Você está na sua casa, você vai pegar uma panela, abre o armário, pega uma panela, enche essa panela de água, abre a torneira, enche a panela de água. Vocês estão pensando? Estão imaginando, gente? Aí vocês vão lá no quintal, vão pegar um sapinho, faz de conta que tem, pega um sapinho, bota dentro da panela com água. Aí vocês vão ligar o fogo, o fogão, vai lá no fogão, acende o fogo lá, liga o gás e bota a panela para esquentar. E o sapinho está lá dentro. O sapinho, ele tem a capacidade, ele é um animal pecilotérmico. Quem não aprendeu isso ainda vai aprender em breve. O que é um animal pecilotérmico? É aquele que tem a capacidade de se adaptar à temperatura do corpo dele, à temperatura do meio onde ele está. Então essa água vai começar a esquentar e o sapinho está lá dentro. E o corpo dele, a temperatura corporal dele, vai se igualando à temperatura da água quente. Só que quando esse sapo acorda para a vida, quando ele percebe que ele vai morrer ali dentro, se ele não sair, ele já não tem mais força para sair, ele já não consegue mais pular para fora da panela, e ele vai morrer ali cozido. E é isso que o pecado faz com a gente. Quando a gente começa a se enfiar no pecado, a gente não consegue mais sair dele sozinho, a gente precisa de ajuda. E o único que pode nos ajudar é o Senhor Jesus. E o pecado, ele vai endurecendo o nosso coração. E o terceiro elemento que a gente vai falar hoje,
que contribui para o endurecimento do nosso coração é a falta de compaixão, a falta de empatia com o nosso próximo. Quando a gente fala de próximo, muitas vezes a gente está pensando nas pessoas que estão na rua, nas pessoas que a gente não conhece, nas crianças abandonadas, enfim. É lógico que é muito importante, é papel da igreja, é nosso papel cuidar dessas pessoas também. Mas muitas vezes o próximo está dentro da nossa casa e nós não temos compaixão nem empatia com os nossos pais, com os nossos avós. A gente não tem paciência muitas vezes. Na escola, aonde, nos lugares que você frequenta, muitas vezes até dentro da própria igreja. E a falta de empatia, a falta de amor ao próximo também vai levando a uma dureza de coração. Então, o coração endurecido, ele vai afetar muitas áreas da nossa vida. Ele começa afetando o nosso relacionamento com Deus na vertical, depois ele vai afetando o nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor na horizontal. Por isso que é tão importante a gente ouvir a voz do Senhor e não endurecer o nosso coração. E aí muitas vezes a gente fala, não, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Nós falamos isso quinta-feira na Geração Eleita. Eu nunca ouvi a voz de Deus, eu não escuto a Deus, Deus não fala comigo. Muitas vezes nós não escutamos porque o nosso coração, ele é um coração de pedra. Ele não é um coração quebrantado, mole de carne, rendido ao Senhor, jogado aos pés do Senhor. Nós precisamos, a mensagem do Senhor para a gente essa noite é que quando você ouvir a voz de Deus, você não endureça o seu coração. Mas para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar conectado com Ele. Mesmo que você tenha dificuldade, eu não consigo orar, eu não tenho uma igreja, procure uma igreja local, procure uma igreja mais do que perto da sua casa, uma igreja que pregue o evangelho verdadeiro, né? Porque muitas vezes a igreja está perto da casa da gente, mas está afastada de Deus, a própria igreja. Então a gente precisa de uma igreja viva. Você, adolescente que está aqui hoje, tanto os do Geração Eleita quanto os que não são, se juntem com adolescentes frutíferos, produtivos. Aquele adolescente que só quer saber de preguiça, que só quer saber de rede social, que não serve ao Senhor numa igreja local, que trata mal os seus pais. Se você se juntar a ele, você vai começar a reproduzir o comportamento dele. O seu coração automaticamente vai se endurecer, porque a gente atrai aquilo que a gente é. Então, se você está hoje com o coração endurecido, o Senhor está te falando, se renda a Jesus, porque só Ele pode amolecer os nossos corações. Amém? Pastor Moisés? Cadê? Vou passar a palavra para o nosso pastor. Queria chamar todos os adolescentes para virem aqui à frente. Os adolescentes que querem receber uma oração, sendo do Geração Eleita ou não. Adolescentes, pré-adolescentes, crianças, podem vir aqui à frente. Os adultos, como o Gustavo, que já estão com 18 anos. Cadê ele? Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar, mas vamos todos ficar em pé. Vem para cá, pertinho aqui. Vamos ouvir, eu preciso a chave da vitória. Irmão Márcio, por favor. Senhor Deus, nós abençoamos os nossos filhos para que sobre eles haja um Espírito excelente, que o Teu Espírito possa enchê-los, que o Teu Espírito possa guiá-los, que o Teu Espírito possa livrá-los do mal e dos embaraços desse mundo. Pai, nós confiamos a vida de cada adolescente aqui em Tuas mãos, para que eles possam continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e que o Teu Espírito sobre eles possa fazer de cada um deles um instrumento poderoso em Tuas mãos, que
preguiça saia, que todo comodismo vá embora, Senhor, e que eles possam ser dinâmicos e no jeito particular de cada um, o Senhor possa usá-los para o crescimento do Teu reino entre nós. Por isso, Pai, nós abençoamos esses adolescentes, para que toda maldição caia por terra no nome de Jesus, que eles sejam benditos, e onde estiverem, que o selo do Teu Espírito possa brilhar sobre eles, de tal maneira que os demônios sejam afugentados, Senhor. E ó Deus, que toda obra de macumbaria, de feitiçaria, que porventura tenha vindo sobre a casa deles, nós repreendemos no nome de Jesus e profetizamos que eles são geração eleita, geração santa, eles são do Senhor, que nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará à casa deles, à vida deles, que onde eles estiverem eles possam frutificar, e que os frutos que eles produzirem possam permanecer para a glória do Teu nome. Nós abençoamos geração eleita para que cresça no nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, só para lembrar os irmãos que amanhã, hoje está, amanhã tem EBD às 9 horas da manhã, culto às 19 horas. As reuniões dos adolescentes aqui da igreja acontecem todas as quintas-feiras às 20 horas. Você que não frequenta Geração Eleita é nosso convidado. Vem se reunir com a gente, que é um lugar onde a gente fala a mesma língua, interage, ouve os problemas uns dos outros, ajuda, oramos uns pelos outros. Então você é nosso convidado. Dia 4, esqueci, gente, eu sou cinema. Dia 4 de abril, às 20 horas aqui na IBR, cai numa quinta-feira, nós teremos aqui o culto dos autistas do reino. Amém. Nós temos aqui o ministério dos autistas do reino, todos os integrantes são autistas, e eu me incluo nele, por isso que às vezes eu sou meio esquecida assim, mas no final dá tudo certo. Então, se você conhece alguém que está dentro do espectro autista, traz essa pessoa para a igreja, seja adulto, seja criança, seja idoso. Nós precisamos incluir e instruir as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Não precisa orar não, pastor já orou, né? Vamos só agora, a gente vai ter um bolinho lá fora, que a gente tem um aniversariante muito especial hoje. A gente vai deixar para cantar parabéns lá fora, para Nani. Então não saia sem dar um abraço para nosso aniversariante hoje. Amém? Boa noite, Deus nos abençoe.